esse convidado aqui que a gente trouxe aqui, Isaías, é um cara que eu tenho certeza que vai ter histórias aí inusitadas pra nos contar. E, mano, vamos botar aqui o meu pra descer. Bora. E Apresenta aí, pessoal, gente, graças a paz, tudo certo? Eu vou ser bem sincero com vocês. Vocês são muito modestos. Vocês botam o cara lá em cima e eu não tenho um terço do conhecimento que o pastor Paulinho tem. Ainda vai chegar as E perguntas. eu fico sem condição, assim, meu Deus do céu. O pastor Paulinho tava no nível de conhecimento conversando agora com vocês, eu fico pensando, eu vou conversar o quê? Que é isso, mano. Não, que isso, meu Não, irmão. brincadeira, Esquenta vamos não. embora. A gente agradece agora pra depois, ó. Mas enfim, gente, quem não me conhece me chama Isaías, sou o esposo da Joyce, pai da Sofia e lidero a juventude da Encontro das Águas lá, com muita graça e ao mesmo tempo com muito amor e com muita paixão por Jesus. Show, Bora. mano. Você falou sobre a liderança lá na Igreja de Encontro das Águas. Qual é a dificuldade, mano? Qual a dificuldade que tu encontra em liderar essa galera? Mano, eu acho que a maior dificuldade que a gente tá encontrando hoje é justamente essa, como é que eu posso dizer? Vou até falar bonito, essa polarização que existe das ideologias, tá ligado? A gente escuta muito a juventude falando, conversando sobre, tá ligado? Sobre ideologias. Vamos ser bem abertos, falando sobre a questão do movimento LGBT, falando sobre drogas, falando sobre legalismo, tá ligado? Sobre sexo antes do casamento. Teve até um cara que me perguntou, Isaías, o porquê é pecado da gente ter relações antes de casar? Sabe, assim, ele perguntou com uma naturalidade que na cabeça dele não era errado isso. E aí até a gente explicar, então assim, por enquanto, a maior dificuldade que a gente tem é essa. Sabe, e aos poucos a gente vai trabalhando para que a galera possa... Essa visão que a galera já tem quando tá lá no mundão, aí quando se converte, aí não tem esse total entendimento de como que as coisas são e vem com essa visão pra dentro da igreja, né? Mas é bom que tem pessoas assim como você que instrui e fala como realmente são as coisas, né, mano? Sim, desse jeito. Bem, recapitulando, mano, como é que foi o teu encontro, assim, como é que foi essa virada, tipo, mano, eu quero ser crente, mano, é isso que eu quero pra mim. Como é que foi essa tua experiência? É engraçado porque eu fui nascido e criado na igreja, tá ligado? Fui criado em berço evangélico. Aí, enfim, na época do ensino médio e tal, como desde criança sempre toquei bateria, e aí conheci os caras do ensino médio, da sala. Comecei a tocar com esses caras, por curiosidade mesmo. Comecei a fazer um som com os caras só tocando em estúdio mesmo. E aí, na época a gente tocava muito, quando tava em alta, né? O Charlie Brown, o NX0, essas paradas estavam em alta, assim. Época de Malhação. Eu nunca assisti Malhação, Não, mas essa eu... música tudo eu peguei, mano. mas assim, eu só conheci essa música na época que passava isso. Minha irmã que assistiu, eu escutava a introdução é novela aquilo, né? Novela e... Enfim, aí acabou que comecei a tocar com os caras, aí quando dei fé, tava tocando já com os caras. Eu lembro que, como hoje, eu fui tocar num barzinho com os caras, eu tinha 13 para 14 anos. Caraca, mano, e aí foi engraçado, muito novo, e aí eu toquei nesse lugar e ganhei R$100. Eu disse, velho, eu tô na igreja, bicho, dando sangue. Imaturidade, com certeza. Assim. Imaturidade, com certeza, da minha parte. Mas eu ganhei R$100 por tocar 10 músicas aqui. Aí isso meio que foi, meu coração ele foi se inclinando para esse lado. Mas até então, passei um processo longe, que depois a gente vai falar sobre isso. Passei um processo longe do Senhor, e aí depois sim voltei para Jesus. Já por meus 17 anos mais ou menos, voltei para Jesus. Tive uma experiência legal com ele no dia da minha conversão. Mas eu lembro do dia exatamente assim, não. No dia que eu firmei um compromisso com o Senhor. Lembro que eu fui para uma conferência lá em Tocantins. Caraca. Fui para uma conferência e inclusive eu sou doido para trazer, vai ficar registrado isso, eu sou doido para trazer esse pastor para cá, que é o pastor Ricardo Massai. Velho, a pregação, foi nesse dia, essa pregação que ele trouxe, que deu um start assim na minha vida. Porque Caraca, virada de chave. Demais, porque assim, na minha cabeça eu dizia, meu irmão, pode dar o sangue nas canelas. Deus não vai deixar de ter o seu louvor, eu vou estar ali cantando, vou estar ministrando, vou estar tocando. E aí nesse dia ele falou justamente sobre isso. E as vidas? E aí ele começou, onde é que está a sua paixão por Jesus? A sua paixão por Jesus está só em tocar? Está só em cantar? Está só em pregar? Ou está em alcançar vidas? Que o evangelho é justamente sobre isso, o id. Exato. Feito ele fala, id, pregar o evangelho, está no imperativo, é uma ordem, vá, faça, é uma obrigação. Isso começou a despertar, só que ele começou a ir mais além. Começou a falar sobre esse desejo de querer ministrar a palavra, mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas foi nesse dia que eu tive um encontro assim com Jesus, sabe? Uma experiência de, caramba, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Foi desse dia que eu voltei dessa conferência dizendo, meu irmão, eu tenho que aprender a pregar, velho. Caraca. Esse encontro aí foi um choque racional. Foi, cara a cara, Cara, assim. o que eu tô fazendo, mano? E Jesus deu 2 tapas no meu peito e disse, tem direita. Caraca. Direita. É isso. Foi nesse nível, assim, sério. Ô, mano,
Eu te sigo no Instagram e eu te acompanho, vejo tuas histórias, as tuas publicações. E eu percebo que tu evangeliza demais, mano, em sala de aula, nas escolas. Explica pra mim aí esse processo aí, de como é que surgiu o evangelismo lá na escola, a dificuldade que tu encontra, as experiências que tu teve, que tu tem. Explica pra nós aí essa Mano, parada. é doideira. É doideira, porque assim, a gente entende que escola é um lugar para estudar. Exato. É um lugar feito para estudar. Os alunos vão para lá, assim, nem todos, mas vão no intuito de aprender. Né? Só que aí eu percebo que justamente falando sobre esse problema das ideologias estarem muito fortes, eu sei que tem professores que são extremamente profissionais, demais. Na verdade, um dos professores que trabalhavam lá, melhor, que trabalhava lá, acho que é o melhor professor que eu já vi em toda a minha vida, assim, do conteúdo que ele ensinava. Mas o pensamento dele a respeito do que eu penso é totalmente o inverso do que eu penso. E aí eu percebia que, sem maldade, mas com o jeito dele, com o modo dele ensinar, ele meio que passava a opinião dele para os alunos. E aí o Espírito Santo bateu no meu peito e disse: por que uma pessoa de um pensamento totalmente contrário ao seu pode opinar e você não? Eita. E aí eu pensei, não, peraí, eu não posso chegar do nada batendo a mão, batendo na mesa e agora, não. Foi a passos lentos, sabe? Como Paulo chegou no meio dos gregos ali, se misturou com os gregos, começou meio que a falar, sem se corromper, mas começou a falar a língua deles, foi, sabe, foi começando a falar ali direitinho, foi ganhando, foi construindo pontes, e quando eu dei fé, eu estava num momento de intervalo, falando de Jesus com os alunos, sabe? Só através de uma oportunidade. Um aluno falou, mas é porque eu sou agnóstico. Eu disse, por que tu é agnóstico? E aí disso já começou um assunto bem longo, e aí quando eu dei fé, todos os dias no intervalo, os alunos ficavam ali perto, a gente falando de Jesus, falando sobre o amor de Deus, falando sobre a criação. E aí quando eu dei fé, a diretora, para encerrar bem rápido, a diretora disse assim, melhor, eu procurei a diretora, graças a Deus. Ela é de uma igreja, ela é evangélica também. E ela disse assim, olha, diretora, os alunos me procuraram para a gente ter um momento de oração aqui. O que é que a gente faz? Ela disse, faça, pode fazer. Aí eu disse, pronto, eu vou juntar os alunos na sala tal, assim, a gente vai fazer um momento de oração. Ela disse, ela só tem um problema. Eu disse, qual? Você não pode falar sobre igreja. Eu disse, eu não vou falar de igreja, eu vou falar do amor de Deus. Vou falar do amor de Deus, e aí quando eu dei fé, ela disse, olha, a sala de aula não está mais comportando os alunos. Caraca. Vocês vão ter que ir pro jardim da escola. Eu saí, fui pro jardim da escola, a gente fica embaixo de uma árvore, até melhor. Fica embaixo de uma árvore e assim, toda quarta-feira. E hoje, toda quarta-feira, no horário do almoço, a gente junta lá com os alunos e faz esse movimento lá do louvor, adoração e palavra. Bom, totalmente contrapartida, né, velho? Totalmente. Porque eu não sei vocês, não sei o Nan também, mas as minhas experiências, assim, com colégio, com escolas, eu ia pra escola estudar, mas realmente lá dentro eu encontrava um mundão. Eu encontrava drogas, eu encontrava meninas que muitas vezes não se davam valor. O meu ensino médio foi complicado. É muito mundão dentro da escola, tá ligado? E você ir pra escola com um pensamento tal, como muitos vão. Vou pra escola pegar fulaninha, ficar com fulaninha, chega lá, tem um cara falando de Deus, falando do amor de Cristo, mano, isso é totalmente contrapartida, mano, e isso que é o radical, isso que é o massa, tá ligado? É você vencer isso que já tá introduzido e colocar Jesus ali. Tipo, se cabe o mundo ali, no lugar onde era pra ter o estudo, tem que caber também Jesus. Tem que ter, na verdade, Jesus ali, mano. É feito o próprio apóstolo Paulo fala, né? Em tempo e em fora de tempo. É pregar as escrituras. Exatamente. Tá ligado? No momento oportuno que você vê, você começar a falar de Jesus. Sem perder a ética, sabe? Assim, eu já vi algumas pessoas, principalmente lá em Caruaru, que estão ali no centro, estão evangelizando, só que às vezes é de uma maneira muito agressiva. Entendi. Tá ligado? Tipo, na fila de um banco, sábado, 8 horas da manhã. Sábado, 8 horas da manhã, o pessoal, ó. Sabe? Enfim, e ao invés das pessoas receberem até a própria pregação do evangelho, eu não estou falando que é errado, muito pelo contrário, a igreja tem que fazer isso, ela tem que cair em campo e falar de Jesus. Só que ao invés da gente chegar de uma maneira muito, sabe, minuciosa e começar a falar de Jesus aos poucos para que a gente ganhe a atenção da pessoa, porque a intenção é você ganhar a atenção do pessoal, você ganhou a atenção do pessoal, você consegue falar de Jesus da maneira mais tranquila possível. E aí a dificuldade maior que eu tive lá na escola foi o seguinte, hoje nem tanto, até tem vez ou outra, mas a maior dificuldade foi logo no início. Principalmente quando a gente conseguiu levar o Hélio, que já ministrou aqui lá para a escola, e a diretora disse, eu preciso que vocês façam. E a gente lá no pátio da escola, juntou toda a escola, e a gente fez um momento de louvor e adoração, e depois, no outro dia, eu comecei a escutar.
assim, sem querer ser antiético, pelo amor de Deus, mas aí o professor dizia, meu irmão, então se pode fazer um culto aqui, vou colocar um centro de Umbanda. Ah, então se pode, vou fazer isso. Eu disse, mas pode colocar, a escola é um lugar democrático. Exatamente. Pode colocar, mano, coloca aí, chama a galera, mas bora ver se eles participam. Justamente. Tá ligado? Tipo, eu falei isso assim, com muita ética, sem querer bater de frente, mas, mano, eu duvido isso fluir, eu duvido isso vingar, eu duvido isso ir pra frente. Tá ligado? Não menosprezando a religião da outra pessoa. Mas eu tô falando assim, é a questão, sabe, da ética, de você saber chegar direitinho, de você não querer bater de frente com ninguém. Eu louvo a Deus, mano, digo isso com muita graça. Nunca precisei bater de frente. Diz assim, eu vou fazer, se você não quiser que se vire. Não, não, não. Uma coisa com essa amor. não é a essência do evangelho. Não, né? de jeito nenhum. O cara bater de frente de uma forma De jeito nenhum. arrogante. Não, Claro. muito pelo contrário. As palavras têm que ser brandas, né? Se for pra bater de frente, que seja algo que esteja errado no próprio evangelho. Justo. Se a gente vê que alguém tá falando algo que tá fora das escrituras, o cara achando assim, mano, isso tá errado. Claro. Vamos consertar. Mas chegar pra uma pessoa que não conhece Jesus, tá ligado? É você mostrar o evangelho da melhor forma possível. Exato. Inclusive, tem com amor e não com impor, né? Inclusive tem uma frase de um pastor que eu admiro bastante, André Fernandes, que ele fala assim, o maior motivo do nosso evangelismo fracassar é porque a gente está professando o Jesus, mas de uma forma errada. Por exemplo, vai lá, não sei o que, Jesus vai te salvar, não sei o que. Às vezes o cara, a forma como fala, passa uma mensagem diferente. Verdade. As palavras são essa, mas a pessoa está entendendo de uma forma diferente. Porque o gesticular, os gestos, a entonação da voz, sabe? Não que a pessoa, às vezes, tem que ser tão muito branda com palavras, mas tem uma forma de se falar. Uma forma correta de chegar, né? É como o Paulo, ele se vestia de mendigo para ganhar os mendigos. Tinha uma forma para ganhar o outro. Qual é a forma que eu posso fazer para ganhar uma galera tá na praça? Cara, como é que eu posso me envolver? Como é que eu posso estar dentro dessa roda sem me contaminar e dentro dessa roda, dentro desse ambiente, ser luz? Sim. Tá ligado? Ano passado eu tive a oportunidade de trocar uma ideia. A gente tava, no caso, evangelizando lá na Via Parque. Acho que eu comentei contigo. Lá na Via Parque, lá em Caruaru. E aí eu vi de longe aquela galera de preto, cabelo colorido, largador, tatuagem. Eu disse, esses caras que eu vou chegar pra trocar ideia. E aí cheguei pra trocar ideia com o pessoal, tá assim, gente, eu queria trocar ideia aqui com vocês. E aí, os caras, beleza. E aí eu fui conversando, fui trocando ideia com o pessoal, eu com a Bíblia na mão. E aí, depois de uma conversa, eles começaram a mostrar quem eram eles. E aí, quando eu dei fé, eu tava rodeado de um grupo do movimento LGBT. Caraca, mano. E aí me deu um susto. Então eu disse assim, caramba, onde é que eu tô? Tá ligado? Aí foi aí que eu vi que eu precisava ser mais ético do que eu já tava sendo. E aí, assim, resumindo, a gente conversou de uma maneira muito sincera. Em nenhum momento, digo isso com muita humildade, em nenhum momento tava eu e mais 2 rapazes lá da igreja, a gente em momento nenhum, a gente não quebrou os nossos princípios, a gente não negou, sabe, aquilo que a gente acredita, mostrou o evangelho, falou de Jesus, sabe, mas ao mesmo tempo eles não se sentiram ofendidos, sabe, no final tava a gente, e aí, meu, top, velho, que conversa do caramba, top, foi massa, e hoje, inclusive, eu espero que ele esteja assistindo, ou possa assistir um dia, Bruno, que é um dos presidentes do movimento LGBT de Caruaru, é dono de uma casa noturna na mesma rua da igreja, vizinho à igreja Nova Geração, praticamente, que é a Boate House. Ele é o dono de lá, enfim, abraço pra Bruno. A gente, por onde se passa hoje, a gente bate na mão, se abraça, meu irmão, como é que tu tá? Tás bem? Sabe, gerou essa ponte. E aí eu creio sim, quem sabe não, eu creio, sim. Quem sabe, Bruno, possa ter a mesma experiência que eu tive com Jesus. Exato. E também é uma porta aberta para evangelizar ali, né? É uma porta aberta, porque muitas vezes a gente somos impossibilitados de acessar lugares, de entrar em lugares e falar de Deus, mano. E já é uma ponte, como você mesmo falou, pra estar ali falando de Deus, levando Deus para essas pessoas, né, mano? Muito da hora. Exatamente. Mano, tem uma experiência bem inusitada que... Eu não vou citar nome aí, porque o cara é uma figura pública. E ele vai falar acerca de uma figura pública também. Tem coisas boas, mas eu não citar nomes. Ele chegou, a gente estava comendo, a gente estava comungando com o outro lá e tal. E ele falou, mano, uma experiência muito, muito louca, muito inusitada, que eu fiquei sabendo que fulano vivenciou. É que ele chegou numa boate,
LGBT. E nessa boate, ele percebeu que ele era uma figura de atração. Ele era Chegou ali e os homens ficaram encantados com eles, tá ligado? Ficou encantado e tal. Cara, aí qual é dele, mano? Já entendi, velho, uma parada aqui. O que eu vou fazer? Vou ficar aqui e os caras vão entender como se eu estivesse dando bola. Mas eu tô na minha. Eu sei quem tá falando. Sabe já, né? E aí ele vai, espera uma galera chegar. Chegou uns 4 nele abordou ele, uns 3 por aí. E ele falou, olha, falou pros 3 e pros 4, não sei o número exato. Vamos subir lá em cima? Aí eles subiram. Lá em cima, nessa boate, era uma outra parte lá. Não sei se era uma parte mais... que tinha menos pessoas, mas a pessoa pode ficar era mais área VIP. Área VIP, né? Ah, tu sabe a história já, né? E aí, chegando lá, os caras acharam que ia ter algo com ele. Só que o cara falou, não, mano, chegou aqui, agora vocês vão dar de cara com o evangelho. E começaram a pregar o evangelho pra eles, mano. É isso. Aí, resultado, segundo a história, os caras lá entenderam e ficaram curiosos. Cara, eu quero mais disso aí, me explica mais. Ou seja, uma estratégia bem bolada, do nada. Cara, meu irmão, tem como fazer uma parada aqui muito massa. É mudar a situação, né? Eu vou usar isso a meu favor pra chegar lá na frente lá, apresentar o evangelho pra eles. Sem abrir mão do princípio de Deus. Exatamente. O cara não falou nada. Ó, tô aqui. Eles entendem o que eles quiserem. Agora eu vou convidar eles lá pra cima. E lá em cima vou apresentar o evangelho pra eles. Porque assim, mano, eu entendo que o evangelho, ele tem que ser apresentado em todos os lugares, sabe? Todos. Não é apenas nos lugares que a gente todas se sente todas as áreas há carências a gente pelo tem que amor de sair Deus, da né, zona mano? do conforto, mano. É o que eu comentei Tá ligado? contigo antes da gente começar, do pastor Christian. O cara foi falar de Jesus numa aldeia índia canibal, velho. Louco, né, mano? Numa aldeia índia canibal e assim, toda criança que, no caso, nascia deformada, eles matavam mesmo a criança e, Caraca, mano, sabe, e aí ele foi levar o evangelho lá dentro através de um missionário que já era índio, não fazia parte dessa tribo, mas criou a ponta, eles começaram a falar de Jesus lá dentro e hoje eles têm a sua cultura indígena na estética, mas eles entendem hoje que só existe um Senhor, que é Jesus Cristo. Porque alguém decidiu, tá? Que alguém decidiu ir. Sabe? É então, por isso que em o todos os evangelismo lugares. é tão essencial, mano. Por isso que o evangelismo é tão assim, tão necessário no meio, velho. Eu sei que o evangelho são várias colunas, mano. Mas o evangelismo, mano, é uma das principais, mano. Caraca, o evangelizar é muito... É o ID, né? É o ID, mas a prática do ID. É o ID. A prática do ID. Tem uma parada que eu vi do Luca Martini, é um vídeo antigo dele que ele fala, exemplo, se a gente for preciso ir fazer missões lá num país árabe, por exemplo, vai ser comum a gente meio que se vestir a caráter, uma mulher ter que colocar uma burca para poder evangelizar. Sabe, se a gente for num país que é muito frio, a gente vai ter que estar lá todo agasalhado, vestido de um esquimó para poder falar de Jesus. Agora, porque a dificuldade de um jovem, não estou falando da gente se corromper e quebrar os nossos princípios, mas porque um jovem não pode chegar de skate e começar a evangelizar outro skatista? Exatamente. Tá ligado? A partir do momento que o cara bota um boné para trás, você analisar o usa meio roupa rasgada, aí, onde você vai sabe? Então, assim, a questão é mostrar o evangelho, você meio que se infiltrar na cultura, mas não negar os seus princípios e não se corromper com ela. Mano, sabe que uma situação que eu enxergo que é uma falha dos jovens, não só dos jovens, mas de como todo cristão. A maioria, mano. A maioria. Isso é algo que eu vejo, que eu me deparo sempre, escuto relatos, escuto histórias, é que muitos jovens que colocam lá no seu Instagram, lá, servo de Cristo, cristão, ou então um versículo bíblico e tal, e acaba se autodenominando um cristão, né? Ou uma cristã. Cara, que muitos desses jovens, infelizmente, quando se depara no ambiente de escola, quando se depara no ambiente de faculdade, em trabalho, em muitas esferas, acabam negando isso, sabe? Aí porque é muito eu fico me perguntando, né? Cara, peraí. Então, o cristão só pode ser cristão, só é cristão até certo ponto? Eu falo, não, mano. Não. Pelo contrário, não há nenhuma vergonha de falar que é cristão. Não há nenhuma vergonha de agir como um cristão. Porque a pergunta que eu faço aqui tem algum princípio dentro do cristianismo, dentro da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que seja um princípio maléfico? Não tem, mano.
Não tem. Se eu perguntar pra alguém, pra um ateu, pra um agnóstico, aponta um princípio, ele não vai apontar nenhum, cara. Não Até tem. comentei, tava um aluno lá na escola, gente boa demais, um aluno, inclusive. Ele disse, mas professor, eu não consigo entender como é que um Deus ele criou tantas leis pra gente poder seguir elas. Mas a lei ela foi feita para mostrar que nós não conseguimos viver de acordo com um padrão de santidade. Isso, ela veio para mostrar que a gente não é capaz, sabe, de viver num padrão de santidade que o Senhor quer. Por isso que Jesus veio e estabeleceu a graça. Verdade, exatamente. Foi tão bom que, além disso, sabe, eu vou mandar meu filho para estabelecer exatamente, a graça. Ele estabeleceu a graça e a gente não é mais dependente da lei, a gente é dependente de Cristo. Eu disse, porém, todavia, entretanto, nós entendemos que, vamos supor que tudo isso que a gente vive é uma farsa. Vamos supor que tudo isso que a gente vive realmente foi só uma ilusão da nossa cabeça. Mesmo que eu morresse, no final das contas, e eu não fosse para lugar nenhum. Mas no mínimo, do mínimo, eu iria ser conhecido por um homem que não traiu a esposa. Eu iria ser um homem conhecido que não roubou, que não matou, que não cobiçou a mulher do próximo, sabe? Eu segui princípios que me fez ser um bom cidadão. A vivência ao qual o evangelho propõe, mano, é uma vida a qual você é regado de princípios ao qual só te edifica, ao qual só te traz motivos de orgulho, mano. Exatamente. Você ser um cara que não rouba, que não adultera, um cara que não é falso, um cara que é amoroso, que é carinhoso com as pessoas, sabe tratar as pessoas. Isso, mano, isso, querendo ou não, só vai estar criando uma visão e beneficiando boa. Bem para você mesmo. É uma lei universal. Não mata o próximo. Exatamente. É uma lei universal, a parada de cobiçar a mulher do próximo. Isso é algo que é visto em muitos países. Raros são os países em que enxerga isso com uma legalidade moral aceita. Raros. Verdade. E se você for olhar para o contexto de um país que ele é contrário aos princípios bíblicos, você vai ver que o contexto desse país é totalmente decaído. Verdade. A política desse país, óbvio que todas as políticas, raras são as políticas dentro de qualquer país que, tipo, seja aceitável, ver, né? Tipo, pô, mano, o cara ali tá falando uma parada legal, então vamos deixar no poder lá. Óbvio que tudo tem sua exceção, né? Sim. Mas se você pegar um contexto de um país que é contra os princípios bíblicos, mano, esse país ou ele sofre de perseguição religiosa, ou esse país não tem um livre-arbítrio. Algo tem, mano. Algo tem. Acho que pra gente poder encerrar esse assunto, a gente já entrar no tópico, eu lembro de uma aluna que veio me perguntar. Tô falando de aluna porque foi o contexto maior dessa conversa, foi o pivô dessa conversa. Eu lembro que uma aluna, ela veio me perguntar, assim, professor, meu pai chega quase todo dia em casa bêbado, aí quase todas as vezes bate na minha mãe, fica querendo bater em mim e na minha irmã. Eu vi o senhor falando lá na sala, falando sobre o amor de Deus. Eu não entendo, como é que Deus, ele... ou melhor assim, como é que você fala que Deus, ele me ama, sendo que ele permite que isso aconteça na minha casa? Olha aí. E aí foi um choque, tá ligado? Eu disse, e na mesma hora do Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor. Bateu um gelo, mas eu lembrei, por isso que é importante a gente sempre focar naquilo que a gente ouve, naquilo que é ministrado. Eu lembrei de uma pregação, eu não lembro nem quem foi, mas eu lembrei de uma ministração que eu ouvi, vai ser sobre isso. Eu disse assim, ó, falando sobre os países, eu disse assim, ó, o país do Haiti, ele é conhecido como o país mais pobre que existe. E é engraçado que em meados de 2012, 2013, se não falta a memória, teve aquele terremoto que matou mais gente ainda. E aí, na época, o Facebook ele estava em alta e o que mais se comentava era, se Deus existe, como é que ele permite que uma atrocidade aconteça num país que já é sofrido? E aí, na época, eu ouvia isso e eu não tinha uma resposta. De caramba, meu irmão, isso é uma pergunta muito difícil. Cima, né? Sabe? Enfim, aí eu falando isso pra ela, só que hoje eu tenho uma resposta pra te dar. Então, assim, ó, a religião que predomina o Haiti é o voodoo. Ela disse, e o que é que tem a ver? Então, assim, o que é que acontece? Com certeza a gente já viu vários documentários desses países afros, bem pobres, e o que a gente mais vê correndo pra lá e pra cá é tudo menino. Não é isso? É criança pequena pra lá e pra cá, pro lado pro outro, sendo bem ético mesmo, com as pernas finas e com a barriga cheia de água, não é isso? Exatamente. E aí eu penso, meu irmão, eu só tenho uma filha, Sofia, e já é uma dificuldade extrema pra poder criar. E aí eu fico pensando, como é que e aí a gente se pergunta, são vários, né? Assim, como é que essas mulheres criam tantos meninos, tá ligado? E assim, como é que elas dão conta? Só que a cultura do país, elas terem muitos filhos, pra quê? Tô falando no contexto do Haiti, pra quê? Porque elas pegam seus filhos,
vendem aos governantes do país a preço de banana só para ela ter o sustento dela. E o que é que eles fazem? Pela religião que predomina lá, eles fazem seus sacrifícios e fazem atrocidade com as crianças. Aí eu perguntei para ela, então tu acha que o problema do país, do Haiti, com pessoas que governam, o tipo de pessoa que governa esse país, tu acha que é um país que vai para frente? Ela disse, é lógico que não. Eu falei, então tu acha que o problema do país é porque Deus permite esse problema todo, ou é a ausência de Deus na vida desse lugar? Exatamente. Aí ela olhou pra mim, eu disse, então tu acha que o problema na tua casa é porque Deus está permitindo isso, ou é a ausência de Deus na vida do teu pai? Exatamente. Mano, perfeito, velho. Sabe? E aí ela parou, ela disse, professor, agora eu não tenho resposta. Eu disse, mas eu tenho outra resposta. Eu não conheço ninguém aqui em Toritama. Isso foi logo no começo, quando eu comecei a trabalhar. Eu não conheço ninguém aqui. Mas eu sei que você conhece pelo menos uma pessoa que é da igreja. Procure ela. Disse assim, eu quero ir pra tua igreja, como é que eu faço? E aí disso, sabe, ela se formou, nem sei como é que tá hoje, mas assim, a gente ser sensível ao Espírito Santo, tá ligado? Mano, e às vezes vem cada pergunta, nesse dia que eu tava conversando com a galera do movimento LGBT, mano, vinha cada pergunta que eu digo, meu irmão, Jesus me segura. Mas assim, com muita humildade, mas com muita ousadia, disse assim, mano, é isso, o evangelho é isso, sabe, ó, é prático, rápido, ó, mano, o evangelho fala isso aqui, ponto. Boa, e aí no final das contas eu dizer, mano, mas isso não impede de olhar pra você e dizer que ele ama em Cristo Jesus. Mano, sabe uma dificuldade que eu observo é a falta de jovens com essa ousadia, tá ligado? Porque eu olhando pro meu contexto, na época que eu fazia faculdade, fui inclusive em Caruaru, estudava aqui o ensino médio aqui em Santa Cruz, no Padrozinha, e eu não era cristão ainda, mano. Só que na minha época, eu não via um cristão, eu não via um jovem batendo no peito, dizendo assim, cara, a minha escola, ela vai ouvir o evangelho, meu irmão. Exatamente. A minha faculdade vai ouvir o evangelho. Aí eu te pergunto, mano, cadê essa galera, velho? Cadê essa galera? Aí tem que vir um cara lá de Caruaru pra Toritama pregar o evangelho na escola dele, junto com o Romário lá. Aí tem que vir uma galera de fora pregar o evangelho dentro, tá ligado? E eu acho que, cara, a gente precisa de jovens assim, mano. Sim. Jovens ousados, velho, que pregam o evangelho dentro de escolas, dentro de faculdade. De bater no peito públicos. E falar que não me envergonha do evangelho. Mano. E assim, não é nem de uma forma arrogante. Não. Tá ligado? Não é de uma forma arrogante, é de uma forma humilde. Na pregação que você pregou aqui, que você falou, quando você ouvir alguém falando de Deus, você parar assim e falar, sim, e tem um quê, mano? Quando você fala, eu achei isso muito massa, sério. Essa ousadia, quando eu olhar assim, essa ousadia aí. É isso aí, mano. Eu até comento com a juventude, às vezes vira algo automático, tá ligado? Você vê alguém falando de Jesus, você, como é que é? E aí? Como é que é? E a gente começa a falar de Jesus de maneira muito natural. Sabe? Enfim, é sobre isso. Mas bora pro tópico, a gente já tá aqui há 10 minutos falando de evangelismo. A gente tem muitos jovens, muitos recém-convertidos, e a galera se pergunta muito sobre a estética, tá ligado? Sobre, que é isso, mano? Tá usando tatuagem e tal. E, mano, quando eu ia fazer a minha primeira tatuagem, eu sempre ouvia muito aquele texto de Levítico. Acho que você já ouviu também. Quem nunca? Não marqueis a pele. E aí acaba. E cadê o resto do versículo? E eu tinha muito disso. Aí eu fui atrás, fui pesquisar e tal, fui estudar, fui ver realmente na palavra. E, mano, aí que girou algumas coisas na minha cabeça e eu resolvi fazer minha tatuagem. E você que tem um estilo assim mais ousado, mano, alargador, tatuagem e tal, como é que é pra você chegar nas pessoas? Como é que é essa questão da tua estética? Isso pesa muito quando tu vai evangelizar, quando tu vai trazer a palavra? Mano, depende do lugar. Assim, eu costumo dizer que Deus ele tem um chamado específico pra cada pessoa. Tá ligado? O exemplo, eu não, assim, até posso. Mas com certeza eu vou ter mais dificuldade de chegar pra um cara empresário e começar a falar de Jesus pra ele. Ele vai olhar pra mim e vai dizer, tu é formado em quê? Exato. Primeira coisa que ele vai dizer, tenho certeza, tu é formado em quê pra estar querendo me ensinar alguma coisa? Tá ligado? Já tive a oportunidade, sim, de falar com pessoas de alto nível, digamos assim, de formação, de grau. Intelectual. Só que aí, teve uma vez que eu tava justamente numa célula. Fui ministrado numa célula, foi um culto no lar, mas uma célula. E aí eu fiquei nervoso no dia porque eu percebi que tinham pessoas de um nível intelectual maior. Disse, meu Deus, o que é que eu vou falar aqui? E aí foi instantâneo. O Espírito Santo falou assim comigo, ó. Eles podem ter o conhecimento sobre finanças, eles podem ter conhecimento sobre saúde, mas eles não têm o conhecimento que você tem. Caraca. Que é sobre o Espírito Santo. E aí isso me trouxe um alívio,
um leque, mais um alívio, assim, caramba, então peraí, eles podem ter o conhecimento que for, mas eles ainda não conhecem o Jesus que habita em mim, sabe? Caraca, então, assim, nesse dia eu tive um pouco de dificuldade, porque eu fiquei extremamente nervoso, pelo tipo, eu tentei, mas não consigo. Melhor, consigo se for o caso, mas eu fiquei tão nervoso que eu tentava usar palavras mais formais e não dava. Não, isso é meu jeito. Caraca. Mas assim, tem algumas situações. Tem igrejas que eu prego, lá em Caruaru, que são igrejas mais tradicionais. Os pastores sabem que eu sou assim, me conhecem, sabem do meu contexto, mas em respeito até a própria doutrina que eles pregam, eu não tenho problema nenhum. Eu boto uma camisa de manga comprida, tiro os alargador e vou pregar. Claro. Sabe? Mas já tem igrejas, como o próprio Galpão mesmo, que veio ministrar, e eu venho, digamos assim, sendo eu. Sabe? Tô sem em casa. dificuldade. Tô em casa. Tô em casa. Por incrível que pareça, logo quando eu cheguei lá na Encontro das Águas, eu pensei, caramba, bicho, a igreja relativamente grande aqui em Caruaru, eu pensei, velho, vai ser difícil de eu ter. Não, assim, não porque eu fui procurando a oportunidade, mas assim, cara, vai ser difícil de eu ter a oportunidade aqui dentro. Tá ligado? Porque eu sempre vi no altar o pastor André, sempre muito bem elegante, daquele jeito, sempre vi os ministros, formal, a galera. Né? E eu pensei, não, mas de boa. Eu fui porque realmente foi um processo doideira que teve no passado. E aí acabou que quando eu fui pra lá, me senti muito bem acolhido, extremamente acolhido, feito o pastor Paulinho falou. O pastor André, ele é mais carinhoso comigo do que minha esposa. Que é isso? Tá ligado? Mas é uma essência de pai, tá ligado? Paterno mesmo, de abraçar, de dizer, meu filho, eu lhe amo. Coisa que particularmente eu nunca vi. Tá quando ligado? Eu vim pro Galpão também, eu senti isso, mano. Nunca tinha tido essa relação com em nenhum outro lugar. Mas voltando para o contexto, hoje não. A gente percebe que tem uma certa facilidade. Nas ruas, a gente prega o evangelho com mais tranquilidade. Eu fico até feliz quando o pessoal fica surpreso quando sabe que eu sou evangélico. Quando sabe que eu sou cristão, tá ligado? Ah, mano, tu é evangélico? Sou. Aí como é que é? Aí você já começa a conversar. Traz uma curiosidade, exatamente, né, porque assim, normalmente o pessoal ainda hoje tá acostumado a ver os cristãos mais tradicionais, tá ligado? Mais tradicionais. Tem aquela visão sobre crente, né? Exatamente, assim, ou até no modo de falar, entendeu? Algo mais formal. E aí o exemplo... Vós sois. Então assim, às vezes quando o cara chega pra poder pregar, feito eu falei com o pessoal do lado do movimento LGBT, eu disse, galera, posso trocar ideia com vocês aqui? Esse cara pode. E eu comecei a falar sobre política. Comecei a falar sobre história. Depois, aí aos poucos eu fui, quando eu dei fé, eu tava falando sobre justiça. Caraca. Falando sobre a justiça de Deus e porque Deus ele é justo. Mas por quê? Mas ele é justo e tal, ele é amor, ele é justiça. E quando eu dei fé, os caras eu tava falando, vê só, até eu chegar a falar de Jesus, eu comecei a falar a língua dos caras. A tática do evangelismo do cara, mano. O cara começa em política, vai pra justiça até chegar em dedo Jesus. Hoje contou uma história. Pega. Foi dedo hoje, tá dedo hoje. Foi agora, vindo agora, velho, pra cá, dentro do busão. O cara perguntou, a gente tá no Lampião, tá indo pra Toritão, tá indo pra Santa Cruz. Começou a conversar, até o cara começou a falar sobre política. Eu disse, meu irmão, eu já perdi a amizade falando de política, velho. Mas se você quiser falar de Jesus, a gente vai conversar muito bem. Eita, glória. Menos política, mano, pelo amor de Deus. Aí o cara, tu é evangélico? Eu disse, sou. Eu disse, Aí pronto, foi a viagem todinha falando de Jesus, um pro outro. Oportunidade, velho. Mano, você vê a oportunidade de falar de Jesus, você fala. Tu falou a respeito de política aí. Aí a gente olha pro cenário atual, o que a política tá representando, e não pode se fechar os olhos pro que tá acontecendo na Ucrânia e Rússia, né, mano? O que tu acha, cara? Na tua visão assim, mano, essa parada de hoje aí, será que isso é realmente o fim dos tempos? Será que representa algum dos flagelos aí? O que tu acredita? Visão sobre tua cosmovisão sobre isso aí. Rapaz, a minha visão a respeito disso, eu creio que ainda não é o fim, feito a Bíblia fala, tá ligado? Quando vocês ouvirem guerras, rumores de guerras, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Princípio das dores, tá ligado? Mas eu, particularmente, isso é algo bem particular, eu não vou estranhar se no meio desse caos todinho aparecer uma pessoa, assim, olha, paz. Declarou paz. Eu não vou estranhar, mas também não tô dizendo que vai acontecer, tá ligado? Mas, enfim, a gente sabe que isso, assim, tudo isso são indícios da volta de Jesus. Isso. Mano, tem uma história, aconteceu uma história que é assim, tinha um rapaz, seus 10, 9 anos por aí, jovenzinho, ele gostava bastante das revistas da Marvel Comics, e ele, sabe, é aquele cara fã mesmo, né? Então saiu uma revista, ele comprou a revista, ele começou a ler a revista, e aí ele viu que no primeiro capítulo da revistinha ali, dizia que o vilão tava batendo no herói. Aí ele vai pro segundo capítulo e vira a página, e de novo, o vilão bate no herói. Ele começa a ficar encucado, ele vai pra terceira página, o vilão batendo no herói. Esse menino ficou perplexo, cara.
ficou, cara, como pode não? O vilão tá batendo o herói direto. Tá, alguma coisa tá errada aqui. E ele vai fazer o quê? O que a gente faz, que a gente fazia na nossa infância. É olhar o quê? A última página pra ver como é que vai acabar. E ele olha a última página e ele vê que o vilão perdia pro herói. E que o bem vencia no final. E aí ele começou a ler a sequência da revista e falou, cara, esse vilão não sabe o que tá acontecendo. O bem vence no final. Caraca, o herói vence no final. E Deus nos entregou, cara, um livro de Gênesis e Apocalipse. E que diz que no final, meu irmão, vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Tu acredita que esse é a bio do meu Facebook? Li o último capítulo da Bíblia e vi que tudo vai acabar bem. Vai acabar bem. Caraca, eu acho pega que, essa chave. Independentemente do cenário atual, da vida de qualquer pessoa, seja ela vivendo na Ucrânia, em meio de guerra, seja ela sendo perseguida na faculdade, na escola, seja qual for o cenário dessa pessoa, ela tem que se apegar a uma coisa. Cara, no final vai dar tudo certo. Eu vou fazer parte da Nova Jerusalém. Sabe? Essa é a convicção que todos nós cristãos devemos ter, cara. Sim, eu até às vezes a gente passa por uma situação e, mano, vai dar tudo errado. Calma, meu irmão. Calma. Eu até ministrei esses dias na igreja, porque às vezes o pessoal dá entender, caramba, o tipo de pregação de vocês parece que ultimamente tudo vai terminar bem, que não sei o que. Você percebe, a gente tem uma linha de raciocínio. A gente começa com a bondade de Deus, depois fala sobre a queda do homem, fala que nós somos completamente destituídos da glória de Deus. Tipo, a gente não merecemos ter acesso à glória de Deus, mas veio Jesus, estabeleceu a graça e nós passamos a participar desse mesmo corpo. Para no final entender que por mais que a gente passe por problemas e provações, tudo vai acabar bem. Sabe? É só um processo, né? É só uma passagem. Trazer à memória aquilo que me traz esperança. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tá ligado? Da hora, mano. Isso é uma frase atípica, mano, que a gente, sim, né, cara? Às vezes a gente passa por tantas adversidades e a gente não se apega àquilo que traz esperança, que é o quê? Jesus, mano. Verdade. Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A gente tem que se apegar de fato que ele deixou pra gente, que é a palavra dele. Sabe o que é interessante? Porque normalmente a gente fala esse versículo para pessoas novas convertidas ou que estão conhecendo Jesus. Mas esse versículo às vezes vale mais para a gente também, que já tem uma longa caminhada com o Senhor, mas hoje se encontra cansado. Com certeza. Sabe, se encontra abatido, e a gente tem que entender que a palavra do Senhor, ela é atemporal. É tanto para o novo convertido, quanto para o que já está há muito tempo na fé, tá ligado? Então, eu até comentei com os meninos uma vez, gente, numa célula, muita gente fala, porque eu vivi a época do primeiro amor e era aquela paixão. Eu disse, gente, só que melhor do que viver o primeiro amor é você viver o melhor amor. Isso. Como que se renova a cada manhã. Sabe? Então, assim, não é que o primeiro amor é aquela paixão intensa de você, sabe, de querer estar ali no tempo todo, querer estar conhecendo, querer estar junto com a galera, estando em comunhão, top. Só que melhor do que viver essa época é você viver o melhor amor, é você estar aqui, ó, constante com Jesus. Constante, tá ligado? Constante. Eu acho, conta do tempo, dava pra gente ir falar sobre devocional. Show, tá ligado? Já vai implementando isso. Eu lembro que quando eu comecei a fazer meus devocionais, vamos finalizar com o devocional aí. Pronto. Eu lembro que quando eu comecei a fazer as minhas devocionais, eu tinha uma dificuldade gigante pra ler. Caramba, bicho, eu não consigo. Eu pegava um livro, lia 2, 3 páginas, já não tinha paciência. Pegava a Bíblia pra ler, começava a ler. Eu lia um capítulo e ia pro segundo morrendo. No começo é bem complicado até que eu coloquei uma meta. Coloquei uma meta pra mim, então assim, meu irmão, eu vou tirar 10 minutos no dia pra ler a Bíblia. Pronto, era 10 minutos que eu tirava. Era um dia na semana. Tirava 10 minutos. E aí esses 10 minutos lia, fechava a Bíblia e ia dormir. Numa semana, 10 minutos, lia a Bíblia e ia dormir. Só que eu comecei a perceber que isso começou a ficar pouco pra mim. Tá ligado? Começou a ficar pouco. Eu digo, não, pera aí, 10 minutos eu consigo ler um pouco mais. Aí puxava pra 15 minutos. Já foi acender já. Já foi. E aí aos poucos eu começava a ler e eu meio que começava a me colocar no lugar, tá ligado? Do contexto. E eu comecei a perceber que em um dia já não era suficiente. Caralho. Queria mais. Não, queria mais. Aí quando eu dei fé, hoje, digo isso com extrema humildade, hoje todos os dias, tá ligado? Eu tenho meu tempo com Deus. Nem que seja... Hoje eu não tenho um tempo limite assim. Tanto faz hoje, dependendo da correria do dia, eu ter só 10 minutos, ter 20 minutos, às vezes ter 1 hora. Às vezes ficar mergulhado assim, assistindo alguma coisa, ou lendo, sabe? Mas quanto que der, você busca. O que eu puder fazer hoje, eu vou tentar absorver o máximo hoje. Show. Sabe? Então devocional pra mim, eu aprendi dessa forma. Você não consegue fazer devocional hoje? É aqui, olha pra aqui, olha pra aqui.
Olha pra onde? Aqui? Pronto. Acho que a dica que eu posso dizer assim, cara, você não consegue, melhor, você tem uma dificuldade de fazer uma devocional hoje, tira 10 minutos do teu dia, só 10 minutos. Faz isso uma vez na semana. Pega a dica. Uma vez na semana. Eu tenho convicção, tão certo como esse chão que eu piso aqui, que 10 minutos durante só uma vez na semana vai se tornar pouco. Quando você menos esperar, você vai estar mergulhado todos os dias assim, olha, querendo saber mais, querendo conhecer mais. E lendo a Bíblia, e uma dica, pega um livro, vai ler sobre alguma coisa que isso vai gerar, sabe, novo entendimento, enfim. Hoje eu sou um cara... E a gente gasta tempo com tanta coisa, né? Com o celular, você pega o celular e rapidamente vai ali se embora meia hora, uma hora, muitas vezes até muito mais que isso. E, mano, a mesma coisa é quando você começa a ler, mano. Você começa a ler 5 minutos, daqui a pouco 10, daqui a pouco uma hora, e você vai criando prazer pela leitura, mano. Isso me lembrou uma fala no livro de John Wesley, pra gente finalizar, que não é sobre devocional, mas é sobre oração. Sim. Que ele conta no livro dele que ele tirava um tempo pra ler, 1 hora, e depois ele viu que 1 hora não era suficiente, cara, ele queria mais. Ele começou a tirar 2 horas, e aí ele viu que 2 horas também já não era o suficiente, ele começou a orar 3 horas. Chegou um tempo em que ele estava dormindo 4 horas por dia. Caraca. Mas ele, cara, eu quero mais, sabe? A sede era tão grande, mas tão grande. É o que você acabou de falar, mano. O cara tá vivendo o primeiro amor de uma forma constante. Quando a gente vê aquela história do avamento do País de Gales, sabe? De uma cidadezinha que era envolvida numa extrema prostituição, e um pastor ia todos os dias de manhã, 6 horas da manhã, ele estava lá, se ajoelhava frente à igreja e começava a orar. Somente. Quando deu fé, estava praticamente a cidade em peso reunida nesse lugar em arrependimento. Tá ligado? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é um marco no País de Gales, no cristianismo, falando sobre um grande avivamento. Porque, avivamento não é avivamento se não houver transformação. Com certeza. Tá ligado? Um avivamento dele acontece, a transformação, a mudança de caráter, as pessoas sabem, então assim, a metanoia. E assim, e o País de Gales na época ficou conhecido como assim um extremo avivamento, não de barulho, mas de oração. De oração, né? Hoje a gente excelente espelho, né, mano? Hoje a gente vê essas igrejas, até a nossa própria igreja, quantas vezes a gente olha pro contexto assim, cara, a gente levanta nossas mãos e fala, lindo, lindo, lindo é, glória, glória eu te dou. Mas quando a gente sai dentro desse contexto, dentro de um templo, a gente vai ter que vivenciar aquilo que a gente expôs, aquilo que a gente declarou. Só que a gente... O que eu acho, mano, o que eu acredito é que nós jovens, que somos o futuro do Brasil, o futuro da nação, o futuro da nossa cidade, o futuro dessa geração, a gente não pode retroceder. Não. A gente não pode... A nossa missão é impactar a próxima geração. Com certeza, mano. Tá ligado? As pessoas da próxima geração olhar pra trás e dizer assim, caramba, teve uma galera que no passado fizeram coisas que hoje a gente tá vivendo. Mano, eu aprendi, mano, tipo, não adianta eu querer levar a próxima geração a ter experiências se eu ainda não passei por experiências. Eu preciso buscar experiências hoje para fazer com que a próxima geração passe por experiências ainda maiores, tá ligado? Derramar aquilo que foi recebido. Galera, Isaías, mano, prazer, cara. Prazer todo gente meu. Aqui. O tempo foi muito curto hoje, nosso primeiro podcast, Isaías aí arrebentou, cara. É apenas o primeiro de muitos. Glória a Deus. E pode ter certeza que a gente vai convidar, mano. Né, Léo? Exatamente. Esse cara aí. Mano, Isaías, um cara muito usado por Deus, mano. Mano, não tinha como abrir esse podcast sem antes, mano, você chamar essa pessoa muito incrível que tá aqui. E logo mais, gente, a gente vai soltar lá no nosso Instagram, mano. Segue o Mestre Podcast, certo? A gente vai soltar lá o próximo convidado. Então fica ligado aí. Só pra encerrar, eu queria dizer uma coisa bem rápida mesmo. Não, mano, já ia falar. Considerações finais. Aqui é tudo seu, mano. Apoio, beleza. Pode falar? Considerações finais. Apoio, beleza. Antes de tudo, louvar primeiramente, agradecer ao senhor. Eu tava até comentando com o Nando antes da gente começar. Minha esposa falou, mas meu amor vai ser cansativo e que não sei o que. Ela se preocupando comigo, graças a Deus, né? Ela se preocupando, vai ser cansativo, você vai sair, já vai direto pra Toritama, vai chegar aqui amanhã tarde. Eu disse, mas eu amo estar com a galera do Galpão. Glória a Deus, mano. Tá ligado? E eu sabia, assim, que hoje ia ser um tempo de crescimento. Pra mim foi um tempo de crescimento, tá ligado? E hoje, digo isso com muita humildade, como eu sempre falo, mas com muita graça e com muita autoridade também. Aqui, né? Com muita autoridade também. Para onde você for, leve o seu secreto com você. As maiores experiências a gente tem no nosso secreto com o Senhor.
Mas a gente só vai levar uma geração a ter novas experiências a partir do momento que a gente levar o nosso secreto junto. Caraca, no trabalho, mano. na escola, na faculdade, seja onde for. Leve o seu secreto com você. As experiências que você teve com Jesus, leve com você. Que eu tenho certeza que quem estiver perto de você vai dizer, você tem algo que eu não tenho. Vai ser atingido, né, Que as mano? pessoas Vai ser anseiem atingido. por isso, mano. A gente tem que expor o que Deus coloca sobre o nosso coração. Nem que seja um pouquinho. Nem que seja um pouquinho, mas exponha, mano. Exponha. Seja um testemunho seu, seja algo que Deus colocou no seu coração, seja o que for, mas que vem de Deus, mano. Exponha, cara. Exponha. Porque as paredes têm ouvido, mano. As pessoas podem ouvir. As pessoas podem testemunhar aquilo que Deus fez sobre a sua vida e ser edificado e ficar curioso para conhecer Paredes esse têm ouvido, Deus. né? As paredes têm ouvido. Bem rápido que eu vou encerrar mesmo. A gente fez uma célula lá em casa e o nosso vizinho tava ouvindo. No final da célula, Pega. Já aconteceu isso comigo, mano. no final da célula, já perto de terminar, a menina fez, o vizinho tá te chamando. Eu disse, meu Deus, a gente fez barulho demais. E aí? Quando eu cheguei, tava o cara diante de Deus, o cara tava em lágrimas e disse, mano, eu ouvi tudo que foi ministrado aí. Eu quero conhecer esse Jesus. Mano, eu me arrepio todo, velho. Eu disse, caramba, é sobre Caraca, isso. é Eu isso. chorei, o cara chorou, a gente abraçou, orei pelo cara, o cara confessou Jesus, sabe? Então, prega o isso, evangelho. mano, é isso, tá ligado? Olha A só. vontade é de gritar, prega o evangelho. Só pregue. Exatamente. Só pregue. Então vamos encerrar, mano? Exato. Mas é isso aí, Encerrar. pessoal. Valeu. Muito obrigado, Valeu gente. demais. Fica ligado aí no canal que vai ter os cortes ao longo da semana. Não se esquece de se inscrever, deixar o like aí, compartilhar, abençoar a vida de alguém através dessa live, através desse vídeo. Segue lá o Isaías no Instagram, vai Deixa estar o arroba aí, aparecendo Isaías. aqui. Isaías Tavares, underline. Vai estar aparecendo aqui Gente, algum não A gente vai coloca colocar por spam, aí. tá na Não foto coloca dele spam. lá. Não coloque, é brincadeira. A gente aqui, não tá? prega heresia, não. Muito É isso, obrigado. mano. Fiquem na santa paz de Deus. E é isso. Valeu. Valeu. Tamo junto. É, mano.